falar você ligado para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, mas antes, se inscreve no canal aqui embaixo, botão escrito inscreva-se, é de graça, do lado esquerdo do seu telefone, da sua TV, do seu computador. Deixa o like também no vídeo, é muito importante o seu like, é de graça, e acione o sino das notificações. Para quem não me segue no Instagram, é duduferrari.n de navio, vdevida@gmail.com. Galera, quero comentar no início aqui do vídeo, vou falar sobre esse, entre aspas, grande reforço do nosso Vasco, que está no nosso Vasco já, mas quero falar sobre o jogo de ontem. Bom, ontem eu vi muitos comentários, sabe, no plural mesmo, e poucos desses comentários foram construtivos a modo de entender que o Vasco venceu e convenceu. O Vasco superou a falta de entrosamento, o Vasco superou o entrosamento do adversário, sim senhor, tá? Não é um adversário bobo, tinha o Gregory ali, enfim, deixa eu ler para vocês aqui, pegar a escalação. O Gregory, o Taylor, o Pizarro, o Jean Mota, que jogou no Santos, o Campana, atacante. E assim, o Vasco superou um bom time dos Estados Unidos. Eduardo, mas claro que o Vasco é muito superior, né? Os brasileiros são superiores aos americanos, né? Se é assim que pode dizer, porque se é a palavra correta também, né? Porque muitos estrangeiros no Vasco e muitos no Miami também. Ou seja, não era um time bobo. O Vasco, o Ivan foi muito bem. Puma Rodrigues, não via aquele lateral. É um lateral que é muito lateral direito, que o Vasco há muito tempo o Vasco não tinha. O Lucas Piton, do lado esquerdo, e o Léo. Nossa, melhor zagueiro do Vasco aí dos últimos anos. O Léo jogou bem contra o River. O Lucas Piton foi bem contra o River. E ontem, mais uma vez, Eduardo, mas o time é fraco. Eu vou repetir aqui. Tá bom, o Vasco meteu 3-0, poderia ter feito 4-5. E vou repetir mais uma vez, o Vasco superou, tá? A falta de entrosamento com excesso de vontade, tá? O Vasco, um time do Maurício Barbieri, na minha opinião, focado o tempo inteiro. Depois podem contestar as alterações sobre o Pedro Raul também. O Jair, gente, pelo amor de Deus. Jair dominava a bola no meio campo. Figueiredo mostra, mais uma vez, que não tem que ser reserva de jeito... Não é reserva desse time de jeito maneira. O que o Figueiredo joga, quando ele entra, ele acelera. É um jogador com com físico muito bom. Chega na frente, fez a tabela com o Vinícius ali, que deu um excelente passe também pro Figueiredo. E o Vinícius é um menino que joga pelo lado direito. E vai aqui uma crítica construtiva. O Gabriel Peck está abaixo desses jogadores. Acho que o Peck tem que buscar a posição dele. Ele não é o titular, na minha visão. Com todo respeito ao Gabriel Peck. Sabe? Então, assim, hoje no ataque do Vasco é o Orelano, é claro, que não jogou, né? Sentiu. É o Orelano, o Figueiredo e o Pedro Raul, lá na frente. Tá? E o time do Vasco ontem entrou em campo. Primeiro time assim, como é que jogou o Vasco ontem, Eduardo? Com Ivan, com Puma Rodrigues, Miranda, Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, abrindo o meio campo, Zé Gabriel, Galarza deve assumir essa vaga aqui, gente. Não é possível, porque assim, o Zé Gabriel não é o jogador, não é o cara ali para jogar junto com o Jair. Parece que os dois, eles jogam na mesma posição no meio campo. Só que o destaque do Jair é muito grande. O Jair é um jogador, cara, clássico, consegue chegar na frente, domina a bola muito bem, sei lá, é diferente. Já mostrou que é muito diferente com a camisa do Vasco. E o Nenê, né? Zé Gabriel, Jair e Nenê no meio campo. Aí abrindo o ataque, Gabriel Peck, Ignaldo, que também fez boa partida, fez a jogada do primeiro gol do Vasco, se recuperou, brigando bastante no ataque o Ignaldo, e o Pedro Raul. Esse foi o time do Vasco. No segundo tempo entrou muito bem, o Alex Teixeira leve. Olha, como há muito tempo eu não via. O Alex, mas não tem nada a ver com o adversário, sabe? Ano passado nós estávamos numa Série B. Vou repetir, estávamos numa Série B. E daí o Alex Teixeira não conseguiu jogar contra adversários muito fracos. E mesmo assim, ele decidiu alguns jogos na Série B. E eu defendi o que aqui, gente? O Alex Teixeira precisa de uma pré-temporada cheia. Defendo uma pré-temporada. Tá dando resultado. Eduardo, já tá cantando campeão no início da temporada? É claro que não.
Só estou enxergando o lado positivo, onde as pessoas só enxergaram o lado negativo. A qualidade dos jogadores do Vasco é muito grande. Essa é a minha opinião. Mudou o nível de qualidade do time. Tanto é que assim, quando o Maurício Barbieri mudou, fez as mudanças ali, né? Jogadores mais defensivos como Edmar, Anderson Conceição e tal, o time caiu de produção. E daí, na minha opinião, até vi um comentário ontem, se eu não me engano, foi do Jean Faísca ou do Emerson Rocha, né? Que eu estava acompanhando ontem pós-jogo no canal Atenção Vascaínos. Então, assim, eu vi a seguinte questão, né? Que acho que ele foi muito feliz ali. Tira o jogador, a não ser que ele peça para sair. Porque eu estou experimentando, estou montando. E concordo com isso, né? Com o comentário deles ali. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Que se dane se o Miami é muito fraco. Tá? Que se dane. Ah, é muito fraco. Tá bom, o Vasco foi lá, fez a parte dele, vou repetir aqui, meteu 3-0. Tá? Parabéns pro Vasco, parabéns pra molecada, parabéns pros novos jogadores, parabéns pro Maurício Barbieri, enfim, parabéns pros envolvidos. É um novo Vasco, tá? É um ano novo, vida nova, tá? Deixa eu falar aqui de um meio campo, que na minha opinião vai ser o principal reforço desse Vasco quando chegar aqui no Brasil. Gosto muito do Galarza, vai somar demais o Galarza nesse time do Vasco, mas eu quero falar, gente, do Marlon Gomes. O Marlon Gomes será, assim que o Vasco volta hoje para o Brasil, né? Daqui a pouco embarca dos Estados Unidos para cá, vamos apurar, ver se o Vasco joga contra o Volta Redonda já pelo Campeonato Carioca com esse time, o time principal, né? O time titular. Espero que sim, né? Espero que sim. Eu espero que o Vasco engate logo, pô, vai dar um dia aí para os jogadores descansarem e depois, enfim, engata jogando o Campeonato Carioca, porque vai ser muito importante para o entrosamento desse time. Então, Marlon Gomes, tá? Aqui a foto do Marlon, aqui depois eu vou colocar para vocês, uma camisa da seleção brasileira. O que o Marlon Gomes vai fazer? Não é brincadeira, não. O moleque tá dominando o meio campo, meteu a braçadeira de capitão no braço, né? No braço esquerdo, lá na seleção sub-20, e tá jogando demais, tá dando show de jogar bola. Então aqui, na minha humilde opinião, Vasco, dirigente, ou traz um camisa 10, porque o Marlon Gomes não é banco de jeito nenhum. Maurício Barbieri que se vire com esse problema bom no Vasco, né? Até que enfim um problema bom para encaixar o meio campo. Porque o Vasco vai trazer novos volantes, o Vasco vai trazer um novo meia, né, de ligação entre o meio campo e o ataque, precisa, né? Apesar do excelente jogo que o Nenê fez enquanto teve fôlego ontem contra o Miami, enquanto o Nenê tem fôlego, deixa o Nenê em campo que ele vai resolver. O problema é quando ele cansar. Aí você olha para o banco e você não tem. Né? Não tem. Isso é fato. Então, Marlon Gomes consegue fazer a função nesse camisa 10. Tranquilo, eu estou dizendo aqui com a maior paz do mundo. Tá? Pode colocar que o Marlon Gomes vai ser um dos melhores meias desse campeonato brasileiro. Tá? Pode colocar ele ali no meio campo, hein, Barbieri? Se liga aí na dica. Eu acompanho o Marlon Gomes da base. Eu gosto de fazer a base. E vi muitas vezes o Marlon Gomes fazendo essa função. Então, o maior reforço do Vasco para o meio campo está dentro do Vasco. Não tem que inventar. Contratei o jogador para esconder esse cara, esse menino? Claro que não. Então, assim, Eduardo, parabéns ao Barbieri, parabéns ao Vasco, parabéns aos envolvidos. É isso, é o caminho é esse, sabe? E, assim, gente, ontem eu me senti em paz, pelo que eu vi, tá? Vi um time seguro, com o Ivan fazendo defesas, nossa, que há muito eu não via. A lateral direita saindo bastante, o Lucas Piton aparecendo muito no ataque, espetando. E é isso, é esse o Vasco que você queria, que eu queria, e que nós vamos ver e que nós vamos ter nessa temporada tranquilamente, tá certo? Mais uma vez, antes de eu finalizar o vídeo, não esqueça de se inscrever, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante pra gente aqui, e compartilha com geral o canal Vasco Connection. Um beijo no coração de todos vocês, um excelente domingo e saudações vascaínas.